Meninos, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde. É o seguinte, olha, da aula da semana passada, então, a gente conversou sobre os motivos pelos quais o Brasil apresenta uma grande concentração fundiária, né? Uma grande concentração de terras. E eu disse a vocês, deixa eu ver se eu desligo o ventilador, consegui desligar. Uma grande concentração de terras, e a gente começou dizendo que isso acontece porque desde o princípio houve uma distribuição desigual lá com as capitanias hereditárias e com as sesmarias. Depois, lá no século XIX, em 1850, houve a Lei de Terras, que permitiu que o acesso à terra fosse apenas através de instrumentos de compra e venda, portanto, elitizava o acesso à terra, portanto, só quem tinha dinheiro podia comprá-las, e nunca houve no Brasil uma reforma agrária verdadeira. No que diz respeito à industrialização brasileira, a gente dividiu em várias fases, né? Eu coloquei para vocês aí uma primeira fase da industrialização brasileira até 1808, que é a fase da proibição industrial. De 1808 até o final do século XIX, uma industrialização muito fraca, né, já que o Brasil era muito ligado à agricultura e havia muitos acordos que facilitavam a entrada de produtos ingleses. A gente falou da Era Mauá, né, do Visconde de Mauá, que apesar de não é aí da região de vocês, ele é lá do Rio Grande do Sul, mas que promoveu uma industrialização pontual no estado do Rio de Janeiro. Depois uma industrialização lá final dos anos 10, lá durante a Primeira Guerra Mundial, que é a indústria de substituição de importações, em que o Brasil se industrializa por conta da Primeira Guerra Mundial, já que o Brasil em guerra não consegue mais ter os produtos europeus. Desculpa, a Europa em guerra, por causa da Europa na guerra, o Brasil não consegue mais importar os produtos que antes importava da Europa. Então você tem um salto industrial ali, apesar do Brasil viver naquele momento a República Velha, ou República do Café com Leite, ainda voltada aos agricultores. A Era Vargas, a partir dos anos 30, né, de 30 a 45, que sem dúvida é a nossa revolução industrial, com uma ênfase na indústria de base, a metalurgia, a siderurgia, o primeiro governo propriamente voltado à industrialização. E a partir dos anos 40, 50 em diante, o momento que o Brasil se insere aí na Guerra Fria, na divisão internacional do trabalho, e aí você tem uma presença de capital internacional, a presença aí de empresas estrangeiras capitalistas, né, já que o Brasil se inseriu ao lado dos Estados Unidos na Guerra Fria. Nos anos 90, em particular, né, a partir do governo aí do FHC, a adoção de um modelo neoliberal marcado pelas privatizações, ou seja, empresas até então governamentais passam para o controle privado, né? Sobre a dívida externa, o Brasil é um país que começa endividado, a nossa história começa dentro de endividamento, e depois esse endividamento foi crescendo, né? O Brasil fez uma série de aportes de empréstimos internacionais nos anos 50, nos anos 80 o Brasil chegou a decretar moratória, mas hoje digamos que a dívida externa brasileira ela é pagável, ela tem sido paga, tá? Bem, então essas foram as discussões da aula passada. A gente chegou a iniciar as discussões do próximo capítulo, né, que é o capítulo sobre globalização do Brasil, mas eu queria que vocês fizessem de tarefa para essa semana apenas os exercícios da página número 13, o exercício número 6, o exercício número 8 e o exercício número 10. Então, repetindo, página 13, exercícios 6, 8 e 10. Tá bom, meninos? Até amanhã. Abraços para vocês.